começaram a conversar, bem jovens ainda, e nesse bate-papo, de repente, você descobriu que Deus tinha levado a sua avó, a senhora Dete, e você conversou com ela e falou. No momento do luto, nasceu um respeito muito grande. Tem gente que está com a gente só no momento de felicidade, de festa, e no dia da tristeza tem gente que está com o lugar vazio. E desde o início você ajudou esse rapaz. Conversamos com o Jacques, eu tentei de alguma forma ajudá-lo. E nessa questão da ajuda, nasceu praticamente o início de uma história já. Mas talvez não era para ser aquele momento. Embora vocês tiveram o primeiro encontro, foram ao Parque da Lava, andou de carro, quanta coisa bacana, quanta coisa legal. Mas o amor dali ele não continuou. E de repente parece que um ponto final estava nessa história. Mas eu acho que era o ponto e vírgula. Porque depois de 9 anos vocês se reencontraram. Mas olha que curioso, a Karine me disse que ela ficou com aquela sensação, embora bem jovem ainda, que um dia vocês iam se reencontrar. Tinha essa sensação. Tiveram momentos muito legais, claro, até tudo isso se oficializar. Seu pai estava um pouco reservado e tudo, não queria que você namorasse cedo. Esse rapaz ia te buscar depois da escola. Quantas coisas que vocês tiveram começaram a conhecer de fato que vocês estavam planejando para o futuro. E vocês começaram essa nova história há 3 anos e 4 meses. E o amor chegou, mais uma vez, na história de vocês, ele chegou de uma forma incrível. Porque ele chegou na hora certa. Até me emocionei, porque outro me disse que quando vocês se reencontraram, ele precisava muito da sua presença. E parece que ele voltou a acreditar novamente no amor. Tem gente que acredita no amor a vida inteira, tem gente que nunca acreditou no amor. E tem gente que acredita e passa a acreditar novamente. Você entrou na vida dele na hora certa. Talvez ele nem acreditava mais que o amor ia sorrir para ele. A gente vai ter algumas dificuldades na vida, algumas feridas que não tem nada a ver com pele, né? São feridas que estão aqui dentro do coração, mas tem gente que chega para ajudar a gente. Ele disse de uma forma muito legal que você chegou na hora certa. Mas olha só, vocês passaram ainda uma porção de dificuldades. Parece que tudo ia ser agora a mil maravilhas, nada disso. Passaram com as dificuldades. E vocês queriam um sinal para saber se Deus estava nessa história de vocês continuarem juntos. Vocês às vezes tomavam vinhos, eu vi que vocês colocaram no plural, que já entendi rapidamente. Tomavam vinhos, eu sou formado em letras, eu estava no plural. Eu falei, olha só, gostam de vinhos. E de vez em quando quebravam algumas taças em casa. Eu pensei, mas será que era uma briga? Não, fulano já quiser sem querer, a gente quebrava taças. Mas certa vez você estava com uma taça e esse rapaz pediu um sinal para Deus. Ele falou, Deus, se for da tua vontade da gente continuar junto, a gente sempre tem esse costume de sem querer quebrar taças. Essa taça ela não vai ser quebrada agora. E você não sabia de nada disso. Pegou essa taça, bateu ela no guarda-roupa, sem querer saiu andando, atropelando tudo. E a taça era inquebrável. E ele percebeu que mesmo você tentando quebrar a taça sem saber desse sinal, Deus estava na história de vocês. Aliás, tem gente que pede inúmeros sinais. Várias formas Deus pode confirmar o amor, a presença, a companhia de alguém. E para vocês foi um ato de resistência. Deus se utilizou de uma taça. Às vezes só da gente olhar alguma coisa quebra por aí. Imagina uma taça batendo em algum lugar. E a taça tem tudo a ver com a história de vocês. Aliás, muitas pessoas celebram algumas coisas, conquistas, amores, viagens, usam taças para celebrar. Porque o vinho, quando a gente coloca uma taça, a taça entre vocês significa justamente a relação. E é dentro de uma relação que muitas pessoas se revelam. É dentro de uma relação que tem gente que diz querer ficar ou ir embora. E quando a gente pega uma taça com vinho, a taça não é para esconder o vinho. É justamente para dar ainda mais publicidade. E ainda a taça traz mais beleza a essa bebida tão especial da humanidade. E o relacionamento de vocês não sufocou, não atrapalhou, muito pelo contrário. Tem gente que junto fica pior. Mas entre vocês não, juntos ficaram melhores. O amor de vocês foi uma espécie de taça que deu mais publicidade. As qualidades que vocês têm, a forma que você tem de enxergar a vida. Você me disse que esse rapaz é mais tranquilo. Às vezes esquece a chave trancada dentro do carro. Sabe que hoje tem tudo muito mais automático. Ajuda. É um cara tranquilo na dele, procura se adaptar às situações. Muito educado, respeitoso, alegre, sabe fazer as coisas de casa, é um perfeito cavalheiro. Tudo isso para vocês foi a taça que deu uma acentuada nessas qualidades. E você me disse que essa moça é agitada, intensa, aquelas coisas para ontem. Forte, alegre, acolhedora.
tantas outras qualidades que entre vocês ficou justamente como o vinho. Tem gente que diz que o vinho, quanto mais o tempo passa, fica melhor. Entre vocês, esses 3 anos e 4 meses, vamos ser bem honestos, hoje vocês estão ainda melhores do que quando começaram. Parece que todo amor, quando começa, tem muitas dúvidas. E algumas se concretizam, outras se tornam certezas. De hoje vocês vieram aqui no mundo de tantas incertezas que a gente tem. Hoje, de incertezas, o amor de vocês é uma segurança. Vocês tiveram outras histórias de dificuldade, porque você estava com o desejo de tomar um açaí. Mas eu gostei da humildade da Karine, tinha que ser do grande, pequeno não vale. E na época custava R$12. Eu achei que era na década de 80. Falei, onde a gente vai sair um açaí? Achar um açaí grande, R$12. E vocês estavam passando uma provação que Deus permitiu. Mas a vontade do açaí não veio embora, não. Você falou, tô com R$10 aqui. Ele falou, na conta eu tenho 2. Juntaram esses R$12 e compraram um açaí. Inclusive eu pedi pro Júnior, pega aí, por favor. O Júnior é o nosso DJ, faz aniversário amanhã. Vamos ver se você deixa um açaí pra ele também. Eu trouxe um açaí. Não é o de R$12 pelo tamanho. Não é o de R$12 pelo tamanho. Mas o açaí também tem tudo a ver com vocês. Algumas pessoas dizem que o açaí traz energia. E às vezes ele não é visto em lugares, em grandes eventos. Ele é mais utilizado no dia a dia, passeio, na nossa rotina. E entre vocês foi dessa forma que Deus encontrou de como fortalecer.